Olá! Na sequência de vídeos que estamos colocando nesse canal relacionado aos temas voltados para fundamentos de economia, hoje nós vamos apresentar estruturas de mercado, produção e custos, que é uma área fundamental, que é uma área de conhecimento extremamente importante quando nós estudamos economia, mas não necessariamente quando estudamos economia. Sim, quando estudamos gestão de empresa. Porque toda a gestão da empresa, ela vai estar envolvida com a produção e custo, ela vai buscar o tempo todo a melhor maneira de organizar os seus recursos para produzir e, ao mesmo tempo, gerir os seus custos de forma a obter a lucratividade que se pretende. Então, mesmo estando este assunto no campo da economia, da ciência econômica, ela está muito presente no dia a dia da gestão empresarial, ok? E nós vamos apresentar, seguindo os mesmos livros da professora Regina, que nós já apresentamos nos vídeos anteriores. E o que nós vamos abordar neste capítulo é produção, alguns conceitos básicos que são importantes quando nós falamos de produção, empresa ou firma, fatores de produção, nós já vimos em outro vídeo abordando quais são os fatores de produção utilizados no processo produtivo, a produção em si, e nós vamos entender que a produção ela é um fluxo, e enquanto fluxo ela vai acontecendo e aí ela precisa de ser gerida, a representação da função de produção, e aí nós vamos observar que ela pode estar no curto prazo ou no longo prazo, o que vai definir curto prazo ou longo prazo. E nós vamos depois trabalhar os custos de produção. Né? Os custos de produção, e que é outro segmento extremamente importante quando nós gerimos, né? Quando nós vamos cuidar do processo de gestão. E uma reflexão importante que nós vamos observar é uma terminologia chamada de marginalista, né? De marginal, ou seja, a produção marginal, o custo marginal. O que é importante nesse conceito? Cada vez que nós incluímos mais fatores de produção no processo de produção, nós vamos influenciar no resultado, no produto final, ou na redução do custo. E isto é fundamental e é importante nós analisarmos o tempo todo pelo fato de que nós vamos poder saber se nós vamos obter ganhos ou não quando fazemos uma determinada alteração nos fatores de produção, ou seja, mão de obra, tecnologia, quando nós incluímos mais mão de obra, tecnologia, e aí nós podemos observar qual será o efeito. Vai aumentar a produção quando eu aumento os fatores de produção? Vai aumentar os custos quando eu aumento algum item de custo? E é isso que é extremamente importante de nós analisarmos. Porque quando nós observamos que num processo de gestão, no mês, por exemplo, houve um faturamento X e no outro mês houve um faturamento menor ou maior, ali nós precisamos de entender, quando nós falamos do processo de produção, da gestão da produção, como que o processo foi gerido, o que aconteceu para que houvesse aquele aumento ou houvesse a redução. Ok? Então, nesse caminho que nós vamos trabalhando. Né? E nós já vimos em unidades anteriores as entradas e as saídas. Ou output ou input. Onde a entrada, né, ela vai significar os fatores de produção. Quais são os fatores que você utiliza no seu dia a dia, no processo produtivo do seu negócio? Mão de obra, tecnologia, matéria-prima. E o que vai sair disso aí, desse processo de produção que vai acontecer? Ou um produto semi-acabado ou um produto acabado. Um produto semi-acabado que ele pode dar sequência no processo de produção para se chegar a um produto final. Ou um produto final que vai chegar até o cliente.
Então, sempre nós temos que prestar atenção quando nós falamos da teoria dos custos e de produção e da produção, nós precisamos de estar sempre considerando os fatores de produção que nós utilizamos e como nós lançamos mão deles para que nós obtenhamos o resultado que se quer. Então, o que ele fala aqui? Né? Estudaremos agora alguns conceitos da teoria da produção e da teoria dos custos da produção. Na teoria da produção são desenvolvidos estudos referentes à relação técnica ou tecnológica, que é a quantidade física de produtos, saídas ou outputs, e de fatores de produção, inputs. Na teoria dos custos de produção, o objetivo principal é relacionar a quantidade física de produtos com os preços dos fatores de produção. Mão de obra, tecnologia, matéria-prima. E ali, quando nós não podemos separar ele do processo de gestão, escolher o melhor fornecedor, utilizar a melhor tecnologia, a melhor tecnologia, utilizar a melhor matéria-prima para ser utilizado no setor produtivo, ok? Então, quais são os objetivos desse estudo? Né? Entender as relações técnicas existentes entre as quantidades utilizadas de fatores de produção no processo de produção e as quantidades produzidas de bens e serviços, a saída, né? Analisar as relações entre preços e uso dos insumos ou matérias-primas no processo de produção e também caracterizar as diferentes estruturas que formam o mercado. Muito bem. Então, no primeiro passo, nós vamos trabalhar produção. O que é empresa ou firma? Né? Quando nós falamos na economia. É a unidade de produção que atua em nível nacional, procurando maximizar seus resultados relativos à produção e ao lucro. Ou seja, abrange todo tipo de empreendimento da teoria dos preços e definida como unidade técnica que produz bens e serviços. Então, toda empresa e toda firma ela tem um objetivo de transformar matérias-primas, né, em produtos ou serviços finais e obter o lucro. E isso acontece no país inteiro, né, que são empresas de todo tipo, médias, grandes, empresas de serviços, empresas de tecnologias e assim por diante. O fator de produção são os bens ou serviços que, combinados entre si, são transformáveis em produção. Quais são os fatores de produção? Mão de obra, tecnologia, matéria-prima ou os insumos. O que é a produção? A produção é o processo. É o processo de transformar matérias-primas em produto final. É o processo de transformar insumos ou matérias-primas em serviço final. Então, o processo de produção, ele vai acontecer a partir do momento onde existe toda uma etapa de gestão de organizada. Ali vamos buscar as diversas metodologias que podem ser utilizadas e a partir daí organizar o processo de produção para que ele traga o melhor resultado com menor custo, tirando o máximo de produtividade da matéria-prima. E os métodos de produção ou o processo de produção que será utilizado, cada um e de acordo com a atividade, organiza de forma, mas o objetivo final tem que ser sempre produtividade, qualidade. Produtividade, onde você utiliza o máximo possível dos fatores de produção, da mão de obra, da tecnologia e dos insumos, e qualidade, onde você vai colocar esse produto ou serviço à disposição do cliente e onde o cliente ele vai estar disposto a comprar. Um outro aspecto importante também que nós precisamos de entender, né, quando nós falamos de produção, é a combinação de fatores, né? A combinação de fatores que possibilitam produzir um único produto. Quando isso acontece, nós vamos ter uma produção simples. O
que nós estamos falando? Existem processos de produção, isso aí você vê numa outra área de conhecimento, administração de materiais, por exemplo, a administração da produção, por exemplo, onde você vai verificar que existem várias formas de você organizar a produção. Existe produção onde vai sair um único produto lá no final, o processo ele é organizado para sair um único produto, como existem processos de produção onde vão sair vários produtos. Né? E às vezes são produtos finais, são produtos semi-acabados que vão se transformar em outra matéria-prima, em matérias-primas para outra produção. Então, quando nós estamos analisando isso, primeiro nós temos que observar isso. O processo que nós estamos gerindo é um processo que vai sair um único produto ou serviço, ou o processo que nós estamos gerindo, se ele vai sair várias outras produções. Esse é um aspecto que precisa ser considerado. Ele fala, e que processo ou método de produção deve ser utilizado? É a pergunta. Ou melhor, que método ou processo de produção pode ser mais eficiente ao combinar os fatores ou insumos, né, que são as entradas para se chegar ao produto final? Essa escolha passará pela opção em adotar um método eficiente do ponto de vista técnico, tecnológico ou econômico. Então, nós estamos falando aqui que existe, quando nós falamos de processos de produção, existem duas eficiências que precisam de ser perseguidas, ou uma pode ser prioritária em relação à outra. É a eficiência técnica ou tecnológica ou a eficiência econômica. O que é eficiência técnica ou tecnológica? Onde o objetivo é obter o máximo de produtividade com a menor utilização de fatores de produção, seja ele tecnologia, seja ele matéria-prima. Nesse momento, nós estamos falando de uma gestão onde nós vamos aproveitar o máximo dessa tecnologia, o máximo de técnica possível, o máximo de engenharia possível para se chegar ao resultado final. E a outra eficiência é a eficiência econômica. A eficiência econômica está associada a métodos que nós utilizamos onde obtemos o menor custo de produção possível. E se obtemos o menor custo de produção possível, nós vamos conseguir colocar o produto mais barato, nós vamos conseguir ter lucratividade e vamos ser competitivos. Porque em economia o princípio básico é nós atendermos necessidades e com isso nós obtermos a lucratividade que se pretende. A eficiência econômica está relacionada ao menor custo possível de produção, onde esses métodos vão possibilitar que aquele produto ou serviço seja colocado com a qualidade que se espera e com o menor custo que se espera. Tá? Para o empresário ou para o gestor, o objetivo dele é conciliar as duas coisas. Né? Conciliar eficiência tecnológica, uma utilização eficiente das técnicas de produção e, ao mesmo tempo, obter a eficiência econômica, que é onde nós vamos ter o menor custo possível de produção e automaticamente ser competitivo e automaticamente obter mais lucro. Muito bem, quando nós falamos de produção, nós temos que entender o seguinte: existe um somatório de situações que vão levar à produção. Se eu tenho mão de obra, por exemplo, vão ser quantas pessoas vão trabalhar ou quantas horas vão ser utilizadas naquele processo de produção. Se eu tenho tecnologia, quanto de tecnologia eu vou utilizar naquele processo de produção. E quando nós juntamos tudo isso para chegar ao produto final, nós falamos que nós estamos definindo a função de produção. Em economia, nós juntamos tudo isso, normalmente, representando numa equação. E essa equação aqui embaixo, né, ela pode ser representada dessa forma aqui. Ó. A quantidade do produto ou serviço que nós vamos ter, utilizando os diversos fatores de produção, ela vai ser função o quê? Da mão de obra, aqui representada pela letra L, do capital,
ou seja, quanto de capital nós colocamos naquele negócio, naquele processo para produção, da tecnologia que nós utilizamos e do M, que está representado com a capacidade de gestão, né? Que não está aqui escrito aqui, mas é a capacidade de gestão. Porque esses fatores de produção, eles não adianta você ter todos eles da melhor forma possível se você não conseguir gerir, se você não conseguir conciliar e combinar esses fatores para ele dar o resultado que se espera, ok? Então, quando nós falamos dos fatores de produção, nós temos que lembrar sempre que existe a gestão ali no meio. E esta gestão é que vai definir o resultado final, ok? Agora, nós temos, quando nós falamos dos fatores de produção, e quando nós analisamos o método ou o processo de produção, nós vamos encontrar dois tipos de fatores utilizados: os fatores de produção fixos e os fatores de produção variáveis. Os fatores de produção fixos são aqueles que serão mantidos independentemente da produção ou da quantidade produzida. Os fatores eles vão estar ali fixos. O capital, por exemplo, pode ser. Aqui, entendendo por capital, não os recursos financeiros que estamos colocando, mas os recursos que são utilizados para transformar matérias-primas em produto. Pode ser um computador, pode ser a máquina. Esse é o capital que nós vamos utilizar no processo de produção. Eles podem ser fixos. E temos também os fatores de produção variáveis, que são aqueles que vão variar de acordo com a produção. A mão de obra, ela pode ser fixa, porque de repente você pode ter uma quantidade de horas trabalhadas exatamente iguais em todo o processo, em todos os processos, ou seja, em todos os produtos que foram produzidos, em todos os serviços que foram liberados, os fatores de produção de mão de obra serem iguais. Mas pode acontecer do fator de produção mão de obra ser variável. Variável no sentido de quê? No sentido de que aumenta-se a quantidade de horas utilizadas e não a quantidade de pessoas trabalhadas. Tá? Ou outros fatores de produção podem ser utilizados também como variáveis. Bom, o que nós temos que entender aqui é o seguinte: no processo de produção, nós podemos encontrar, dentro da análise microeconômica, os fatores de produção fixos e os fatores de produção variáveis. E um outro conceito também que nós falamos de fatores de produção fixos e variáveis, nós podemos vincular eles ao prazo. Ou seja, no curto prazo, os fatores fixos são considerados fatores fixos. Aqueles fatores que no curto prazo se mantiveram, eles são fatores fixos. E os fatores variáveis são aqueles fatores que estão no longo prazo. Né? E é uma outra forma de nós conceituarmos esses fatores de produção, fixo e variável. Pode estar associado ao tempo ou como pode estar associado ao fator de produção que está sendo analisado, ok? Quando nós falamos, vou tomar alergia aqui que está me incomodando. Então, complementando ainda o segundo Mochon, né, que ele coloca aqui um conceito importante, né? Ele fala: os conceitos de curto prazo e longo prazo referem-se à perspectiva temporal dos planos da empresa e guardam relação com a possibilidade de modificar os fatores fixos e reduzir os custos de produção. Curto prazo é um período ao longo do qual as empresas conseguem ajustar a produção mudando os fatores variáveis. No longo prazo, todas as empresas têm a possibilidade de alterar as quantidades de todos os fatores de produção, inclusive de capital. Então, esse é o conceito onde o Mochon coloca, né? No longo prazo, todos os fatores variam. No curto prazo, alguns fatores variam e outros se mantêm fixos.
E ele continua aqui, né? Complementando ainda, segundo Mochon, em economia, a distinção entre curto e longo prazo é estabelecida unicamente em função da existência ou não de fatores fixos. Tá? Se todos os fatores variam, é longo prazo. Se existem fatores que são mantidos fixos, é curto prazo. Tá? Então, quando nós falamos de produção, nós vamos analisar eles sob a ótica do curto prazo e também do longo prazo. No curto prazo, nós temos, deixa eu ir direto para uma função aqui para ver se ele representa. Para nós, não colocou não. Vamos voltar aqui então. Ele fala, dado que o curto prazo é o período onde pelo menos um dos fatores de produção é considerado fixo, a questão central é analisar a produtividade do fator variável para entender o movimento do volume da produção de uma firma quando a quantidade de um fator de produção permanece fixo. Raciocinando, você tem uma estrutura de produção aí na sua empresa, onde você tem capital, equipamentos, mão de obra e tem a tecnologia e a matéria-prima que você utiliza para produzir. O capital é fixo, você não vai alterar, você não vai mudar as máquinas de acordo com o seu interesse. Ok? Então ele é fixo. O que vai poder alterar é a mão de obra, onde você aumenta a quantidade de horas destinadas do processo de produção, e aí automaticamente você vai ter também que alterar os insumos ou as matérias-primas. Qual o objetivo, qual é a essência de você observar isso? É você entender qual será a produtividade a ser alcançada quando você altera esses fatores variáveis. A pergunta é se a produtividade ela aumenta ou se a produtividade diminui. Por exemplo, você tem uma estrutura onde você produz 1000 unidades por hora. Aí você altera os fatores variáveis, mão de obra, matéria-prima, por exemplo, utilizando os mesmos fatores de produção fixos, que são as máquinas, e aí automaticamente você vai ter que analisar se houve aumento da produtividade ao aumentar os fatores variáveis, mantendo esses fatores fixos. Porque aí é neste momento que nós temos a oportunidade de observar que nós aumentamos a produção ou vendemos mais, mas não tivemos aumento de lucratividade. Não tivemos aumento de lucro. Aí você vai observar que o aumento desses fatores variáveis não estão sendo favoráveis. É como, tá vendo um outro exemplo, você tivesse uma sala que comportasse apenas 5 pessoas para trabalhar. Você tem 3, você tem uma produtividade. Você tem 4, você tem uma produtividade. Você tem 5, você atinge o máximo de produtividade das pessoas trabalhando naquela sala. Mas por qualquer motivo você coloca mais 2 pessoas. Elas passam para 7. Simplesmente a produtividade dessa sala ela vai diminuir. Essa é a lógica do raciocínio que nós fazemos. Então, para nós entendermos se o que nós estamos adotando na nossa produção, se ela está dando o resultado que eu preciso de entender essa composição de fator fixo e fator variável. E para isso vem uma lei extremamente importante em economia, que é chamada a Lei dos Rendimentos Decrescentes. Neste exemplo simples, é o ponto central de uma importante lei econômica, que é a Lei dos Rendimentos Decrescentes. O que diz a Lei dos Rendimentos Decrescentes?
ela estabelece que se na produção há pelo menos um fator fixo, como eu disse, máquina, e vamos acrescentar a ele unidades sucessivas do fator variável. No exemplo que eu dei, digamos, mão de obra. Aumenta a quantidade de pessoas trabalhando ou a quantidade de horas trabalhadas ao mesmo tempo. Chegará um momento a partir do qual os incrementos na produção serão cada vez menores. Ou seja, você vai aumentando o fator variável e a produção vai diminuindo. O aumento da produção vai diminuindo. E aí você vai observar que você está perdendo produtividade. Nós somos eficientes quanto mais produtividade nós temos. O que é a produtividade? Quando nós utilizamos dos mesmos fatores de produção e obtemos o máximo de produtividade. Tá? Aqui embaixo, né, ela apresenta um quadro que explica bem, né, que dá para a gente entender bem essa lei dos rendimentos decrescentes. Observa aqui. O que nós vamos trabalhar? Suponhamos que no exemplo, né, nós tenhamos como fator fixo a terra. Ou seja, você tem uma área lá no teu sítio. Aquela área tem alguns hectares, digamos 10 hectares. Deixa eu ver se dá um exemplo que não dá. Digamos que tenha 10 hectares, né, ou 20 hectares, onde você utiliza aquela terra para produzir determinado produto, né, da agricultura. Você tem uma quantidade de hectares, ou alqueires, né, que ele deu o exemplo aqui como alqueires. A diferença entre hectares e hectares são 10 mil metros, se não me engano, são 10 mil metros por hectare. E o alqueire, dependendo, né? Tem o alqueire de Minas, o alqueire do Sul, tem o alqueire com 42 mil metros quadrados, tem o alqueire menos, etc. Então, cada região aqui do Brasil, por exemplo, ela tem uma medida de alqueire, mas é importante você entender isso. O hectare é fácil, o hectare ele está relacionado são 10 mil metros quadrados por hectare. Então, ele tem aqui uma quantidade de alqueire fixo, né? Digamos ali 10 alqueires, vou manter o mesmo exemplo. Temos mão de obra, que é o fator variável, onde nós podemos ir aumentando a quantidade de pessoas utilizando aquele espaço para produzir. Temos o produtos em toneladas, que foi obtido no período, né? Digamos aí, foram em 9 meses, por exemplo, ou 9 anos. E aqui nós vamos ter a produtividade média, né? A produtividade média da mão de obra. E aqui um outro conceito importante, que é a produtividade marginal, que mostra exatamente aquele acréscimo que nós vamos fazendo de fator variável, o que isso vai te dando de retorno da produção. Então nós vemos aqui no exemplo, né? São 10 alqueires que vão ser utilizados. Então, se eu tiver uma pessoa trabalhando, produziu 6 toneladas. Tá? Produziu 6 toneladas. Qual a produtividade média? Vai ser o tópico 4 vai ser o tópico 3 dividido pelo tópico 2. 6 dividido por 1, 6. Qual a produtividade marginal? A produtividade marginal ela é dada pela variação a variação da produção em relação à variação na mão de obra. Ou seja, o que há de aumento na produção quando eu aumentar uma pessoa a mais trabalhando. Esta é a produtividade marginal. É aqui que nós vamos saber se nós estamos fazendo um bom negócio ou não, aumentando o fator de produção. Aqui ele continuou, aumentou para 2 pessoas trabalhando, a produção aumentou para 14. De 6 para 14, ou seja, nós tivemos um aumento da produção, certo? Então, quando eu divido 14 por 2, 7 é a produtividade média da mão de obra.
E qual a produtividade marginal? A produtividade marginal, ela é dada o seguinte, o quanto eu aumentei da produção, quando eu aumentei de mão de obra. Então, quando eu aumentei de 1 para 2 de mão de obra, eu aumentei de 6 para 14 na produção. 14 menos 6, 8. Então, houve um aumento da produtividade de uma pessoa trabalhando para duas. Ok? Então, de 6 para 8. Aí eu continuei aumentando. Os alqueires continuam em 10. Eu aumentei de 2 para 3. A minha produção aumentou de 14 para 24. Aumentou a produtividade média também. 24 dividido por 3, 8. 8. A produtividade marginal, ou seja, quando eu aumentei de mão de obra de 2 para 3, ela pulou de 8 para 10. Então, continuou aumentando. 24 menos 14, 10. 24 menos 14, 10. E a produtividade média, né, também aumentou de 7 para 8. Muito bem. Aí eu continuei aumentando. Aumentei de 3 para 4 pessoas trabalhando nos mesmos 10 alqueires. O que aconteceu? A produção aumentou de 32 para 38. Ou melhor, de 24 para 32. 24 para 32. Ou seja, e a produtividade média, ela aumentou ela ficou em 8, não é isso? 32 dividido por 4, 8. 8, 8. E a produtividade marginal, o que aconteceu? 32 menos 24, 8. A produtividade marginal diminuiu de 10 para 8. Veja bem, até 3 unidades, até 3 pessoas a mais, explorando os mesmos 10 alqueires, eu fui aumentando a produtividade. A partir de 3, já não mais aumentou a produtividade. Aumentou a produção, mas não aumentou a produtividade. O que vai acontecer com isso? Se nós olharmos pela eficiência econômica, os custos vão aumentar. E automaticamente o lucro vai diminuir. Então, vamos continuar até aqui, no quinto. Ele ainda continuou aumentando de 4 para 5. A produção aumentou para 38. Os produtos que você colheu desses 10 alqueires aumentou para 38 toneladas. Veja bem, e a produtividade média, 38 dividido por 5, 38 dividido por 5, 7,6. Diminuiu de 8 para 7,6. E a produtividade média, produtividade marginal pulou de 36 para 38, foi 38 menos 36, menos 32, 6. Veja que está diminuindo. Se eu continuar colocando pessoas para trabalhar nos mesmos 10 alqueires, a produtividade marginal ela vai diminuindo até zerar. De 6 para 4, para 2, para 0, e se eu continuar vai virar negativo. Ok? O que isso é importante nós associarmos a economia, que é a lei dos rendimentos decrescentes, com a gestão empresarial ou a gestão de processos. É nós observarmos o retorno que está dando a partir do momento que eu aumentar o fator variável. Esta é a lógica dessa teoria, a lei dos rendimentos decrescentes. E ela orienta o gestor de produto ou serviço, de grande ou pequena empresa, como ele deve dar sequência nos seus trabalhos, dar sequência na sua gestão. Tá?
E se você aumentar o fator variável, você vai ver que vai chegar ao prejuízo. E graficamente, o produto total é dado por aqui, né? Produção, que é dado aqui por Y, ele vai, a partir do momento que você vai combinando os fatores de produção, ele vai subindo, vai aumentando, chega no pico e começa a reduzir, a produção. Tá? Então a produtividade média que nós vimos é o produto total dividido pela quantidade utilizada do fator. 32 dividido por 4, 24 dividido por 3 é exatamente essa produtividade média, que é a fórmula que está aqui apresentada. E a produtividade marginal é a variação do produto total em relação ao acréscimo de uma unidade do fator variável. Nesse caso aqui nós utilizamos a mão de obra, que é representada aqui pela quarta coluna, ok? Então, esse conceito de economia ele é muito importante, porque ele vai te levar, né, para o administrador, para o gestor, para o empreendedor, essa lógica do conceito que você utiliza na prática e nem para raciocinar. Tá? Você observa na prática e nem para raciocinar a riqueza que esse conceito tem e que ele nos traz, né? que ele nos traz para nós aqui quando nós vamos trabalhar a gestão, ok? Então vamos continuar. E aqui embaixo ele mostra, né? Aqui embaixo ele mostra o gráfico, né? Ele mostra o gráfico onde ele apresenta a produtividade marginal e a produtividade média. Observa aqui, né? Nós temos aqui dois gráficos da produtividade média, né? Da produtividade média, onde ele vai subindo, chega ao seu máximo. No momento onde ele iguala a produtividade marginal, que lá foi dado 8, né? Ele atinge o máximo da produção. No momento onde ele atinge a produtividade marginal máxima, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui, travou o meu... Voltar aqui. Então, veja só. No momento onde a produtividade média foi igual à produtividade marginal, é o momento onde ele atingiu o máximo da produção e a partir daí começa a cair. Tá? É o que ele está representado aqui nesse gráfico aqui. Ele está... Que está representado aqui nesse gráfico. Olha aqui. Aqui seria o 8. Tá? Aqui seria o 8. Na produtividade marginal, nós vamos ter aqui que a produtividade marginal ela cresce, atinge o seu máximo de 10, e aí ela cai para 8. Né? E a partir daqui, quando cai para 8, onde iguala a produtividade média e marginal, tanto a produtividade média cai, como a produtividade marginal também cai. E automaticamente isso vai influenciar diretamente no resultado econômico, né? Na eficiência econômica desse negócio, ok? Então, o que ele coloca aqui? A produtividade média e a produtividade marginal podem também ser obtidas para os demais fatores, por exemplo, o fator capital, número de máquinas utilizadas, ou o fator terra, né? que foi a área utilizada. Agora vamos ver a produção no longo prazo, o que acontece com ela. Então, na produção no curto prazo, pelo menos um fator mantém fixo e o outro altera. No longo prazo, a hipótese é que todos os fatores de produção são variáveis. Nessa situação, a questão principal é compreender um outro conceito importante, que é o rendimento de escala da função de produção. Ou seja, entender as propriedades técnicas da produção de uma firma quando as dotações dos fatores variam ao mesmo tempo. Quando todos os fatores variam ao mesmo tempo, nós entramos num outro conceito importante, que é o rendimento de escala.
E esse rendimento de escala, ele vai nos trazer situações onde você altera os fatores de produção e a produção aumenta do mesmo tamanho. Ou você altera os fatores de produção e a produção aumenta em condições menores. Ou você aumenta os fatores de produção e a produção fica negativa. O resultado fica negativo. A produtividade fica negativa. Esse é aqui que são os rendimentos de escala. Tá? Como fica a função de produção? Né? Ela muda. Lá em cima nós vimos, né, que tem os fatores que influenciam e quando nós falamos da função de produção variável, nós vamos encontrar fatores, capital, mão de obra, tecnologia, e nós vamos encontrar também um fator de produção, que é a produtividade. Como que você encontra o fator de produtividade, ou um indicador de produtividade, ou um indicador de performance, que nós vemos isso aí quando nós trabalhamos em gestão da qualidade, por exemplo, que são os indicadores que vão determinar e orientar aquele processo de produção, tá? Então, aqui nós tivemos, ele colocou na função de produção, colocou 4. Isso não foi encontrado, não é aleatório. Você encontra a partir das diversas combinações, das matrizes, onde você observa as variações que acontecem com os fatores de produção, e aí você encontra este indicador, que seria, nós poderíamos aqui chamar de indicador de performance. E o importante é que nós fazemos a análise do rendimento de escalas. Né? Então, o que são rendimentos de escala? Refletem a resposta da quantidade produzida, produto total, quando variam as quantidades utilizadas de todos os fatores. Segundo o Mochon, escala significa o tamanho da empresa medido por sua produção. Vamos seguir o exemplo que ele deu aqui da função de produção. Dada esta função de produção, considere que a empresa disponha de 6 máquinas e 80 trabalhadores. 6 máquinas e 80 trabalhadores. E a função de produção dada, Y é igual a 4 que multiplica K, que é o capital, que são as máquinas, e L, que é a mão de obra. Então, qual será a produção? A combinação desses fatores, quanto será de produção que nós vamos ter? Então, nós tivemos aqui, foi representado aqui, né? 4, que é o indicador de performance, vezes 6, vezes 80, nós vamos produzir 1.920 unidades do produto. Ok? Então, nessa situação original, vamos produzir 1.920 produtos. Agora, vamos mexer nesses fatores. Suponha agora que dobrem os fatores de produção. Você foi lá, aumentou a quantidade, dobrou a quantidade de máquinas e dobrou a quantidade de pessoas trabalhando. Suponha que dobrem os fatores de produção, capital e trabalho. Ou seja, a empresa passe a contar com 12 trabalhadores e 100 máquinas. Nessa situação, o que vai acontecer com a produção? Né? Então, nós tivemos aqui Y, que é a produção, 4 vezes 12 vezes 160, 7.680. Então, vimos que nós dobramos os fatores de produção, que produzia originalmente em 1920, e passou para 7.680. O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Ao dobrar os fatores de produção, o produto obtido foi mais que proporcional à variação da quantidade utilizada dos fatores de produção. Ou seja, nós conseguimos produzir mais do que houve de variação nos fatores de produção. Então, neste exemplo, ao se aumentar a utilização dos fatores de produção em 100%, dobrar, o produto quadruplicou. O produto final quadruplicou. Nessa situação, nós vamos dizer o seguinte:
quando a variação dos fatores de produção causa uma variação mais que proporcional, ou seja, em uma proporção maior do produto, temos rendimentos crescentes de escala, ou também chamado de economias de escala. Houve, portanto, aumento da produtividade dos fatores, aumento da produtividade dos fatores em relação aos fatores utilizados na empresa, tá? Então, quando você alterar os fatores de produção do teu setor, da tua empresa, e aumentar a produção mais do que proporcional, houve um rendimento de escala. Todo mundo quer isso, né? É o que se busca em qualquer negócio, em qualquer setor. Agora, vamos lá. Por outro lado, vamos mudar agora. A variação da quantidade de produção dos fatores de produção variou na mesma proporção que a variação do produto total. Por exemplo, aumentando-se a utilização dos fatores de produção em 25%, o produto aumenta em 25%. Temos rendimentos constantes de escala. A produtividade dos fatores de produção pela empresa não se alterou. O que ele está te colocando aqui? Se você aumentar em 25% dos fatores de produção e a produtividade ou o produto final aumentar nos mesmos 25%, não houve ganho nenhum. Ou seja, houve rendimentos constantes de escala. A produtividade dos fatores utilizados pela empresa não se alterou. Você simplesmente foi alterando a quantidade e manteve a mesma situação. Para os mais exigentes, quando se fala de gestão, ele vai dizer o seguinte: só aumentou meu trabalho. Mas eu não tive produtividade. Eu vou aumentar o lucro, porque eu vou vender mais unidades. Mas na verdade, eu não estou tendo ganho de produtividade. Então, quando isso acontecer, nós estamos dizendo que houve um rendimento constante de escala, ou um rendimento que não se aumentou. Agora, uma terceira situação. Se ocorreu uma variação na quantidade produzida em proporção menor à variação da utilização dos fatores, ou seja, a empresa aumentou a utilização dos fatores em 15% e o produto aumentou em 5%, a produção aumentou em 5%, nesse caso nós vamos ter rendimentos decrescentes de escala ou deseconomias de escala. Isso significa que houve queda na produtividade dos fatores de produção. E isso pode acontecer, né? Isso pode acontecer por várias maneiras, vários fatores. Um deles, você tem os seus fatores, você não aumenta a produtividade individual dos seus fatores de produção, não aumenta a eficiência tecnológica dos seus fatores de produção, e você, ao aumentar esses fatores variáveis, você diminui a tua produção. O produto final diminui. Nesse caso, você está consumindo os seus próprios recursos, tá? Houve, nesse caso, uma deseconomia de escala. Ou rendimentos decrescentes de escala. Né? Tem que se tomar muito cuidado com isso. Tem que se tomar muito cuidado quando se fala desse tipo de gestão. Então, finalizando, podemos sintetizar essas ideias da seguinte forma. A produção mostrará rendimentos constantes crescentes de escala, decrescentes ou constantes de escala, conforme o incremento proporcional dos fatores de produção provoque no produto, respectivamente, um incremento mais que proporcional, menos que proporcional ou exatamente igual. É isso que nós precisamos de observar.
tá? Quando nós vamos fazer alguma alteração, né? Alguma alteração nos nossos fatores de produção, nos fatores variáveis de produção, tá? Então isso aí nós precisamos de estar sempre atento a isso. E depois, o outro assunto que nós temos desta sequência são os custos de produção. Se nós falamos de produção, se nós falamos de produtividade, agora nós temos que abordar os custos de produção. Porém, os custos de produção, nós vamos dar uma interrompida nesse vídeo, tá? E vamos abrir um outro vídeo para abordar os custos de produção, tá? Para ele não ficar muito grande, tá bom? Então é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo.